Muito bom dia para você aí de casa, dia 7 de maio, segunda-feira. Que bom iniciar mais uma semana juntinho com você, né? Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui no RF com você? Então olha só. Helicóptero com noiva cai e tripulantes saem da aeronave 1 minuto antes dela explodir. Base da Guarda Civil é atacada em Minas Gerais. Continuam buscas por corpos em escombros de prédio que caiu em São Paulo. Racionamento de água no Distrito Federal deve acabar no mês que vem. E Florianópolis deve cobrar taxas de turistas que visitam a ilha. O RF com você está apenas começando. E tem também, claro, a reportagem do dia, né? Vamos falar sobre a moda dos cabelos coloridos. Será que prejudica muitos fios, hein? Qual a melhor técnica? A hairstylist Jo Nascimento estará aqui para esclarecer tudo isso. Tem alguma dúvida sobre cabelo e então já manda no nosso WhatsApp 19971024854. Pode mandar a sua foto também, tem que ser assistindo o RF com você e você vai aparecer aqui ao longo do programa. Daqui a pouco tem a reportagem do dia, tintura de cabelo, será que faz mal aí para os fios? Vamos esclarecer aqui ao vivo com o Jo Nascimento, você já pode inclusive mandar aí a sua pergunta, viu? Vamos ver também a previsão do tempo, como está o clima, como iniciou a semana em várias partes do Brasil. Previsão na tela, Limeira, sol entre nuvens, mínima 16, máxima de 29 graus. Chuva em Jacareí, interior de São Paulo, mínima 17, máxima de 25 graus. E sol em Agudos, mínima 17, máxima de 28 graus. Agora as notícias do dia. Começou a investigação de um acidente com uma noiva que chegou ao casamento de helicóptero. Os ocupantes tiveram 1 minuto para sair da aeronave antes que ela explodisse. Era para ser uma entrada triunfal. O helicóptero estava prestes a pousar no gramado do buffet. Só que a cauda da aeronave se chocou com a bandeira de uma das torres do buffet, que parece um castelo medieval. O piloto perdeu o controle, o helicóptero rodopiou e caiu no meio do gramado. Os convidados registraram tudo e ficaram desesperados. Na sequência, a aeronave pegou fogo. Estava explodindo tudo já. Eu achei de fogaréu, tudo. Nossa, foi um absurdo. O pessoal gritando, sabe? Ajuda, ajuda, socorro, socorro. Foi aquela loucura. O acidente foi aqui neste buffet em Vinhedo, no interior de São Paulo. Dentro do helicóptero estavam a noiva, uma criança, um fotógrafo e o piloto. Todos conseguiram sair da aeronave antes da explosão. A noiva não se machucou. Os outros tiveram ferimentos leves. Os convidados ajudaram a retirar as vítimas. No incêndio existe o risco, então o ideal é se manter longe. O socorro às vítimas, se elas conseguirem sair antes do incêndio, tudo bem. Agora, se não, evitar de tentar acessar esse local aí. Na manhã deste domingo, agentes do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram no buffet e começaram a coletar dados para chegar à causa do acidente. Além de fotos, análises das peças, testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. O fogo foi controlado. O curioso é que a noiva decidiu manter a cerimônia e a festa seguiu em frente. Eles acharam de bem continuar o casamento, né? Bom, agora vamos para Minas Gerais, em Contagem, onde uma base da Guarda Civil foi atacada por criminosos. A suspeita é de que a ação fosse uma distração dos bandidos para atacar agências bancárias. Um carro incendiado na porta de um prédio onde funcionam uma companhia da PM e uma delegacia da Polícia Civil. Um atentado contra uma viatura da Guarda Municipal. Os criminosos arremessaram uma garrafa em chamas, chamada de coquetel Molotov, contra o carro onde estavam os agentes. O ataque motivou uma perseguição seguida de troca de tiros. As ações em série aconteceram em Nova Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é de que a quadrilha que
atacou as forças de segurança pretendia explodir os caixas eletrônicos desta agência bancária. Antes da ação, o grupo armado mirou a própria polícia. O carro queimado em frente à 26ª Área Integrada de Segurança Pública havia sido roubado um pouco antes. 2 viaturas da PM, que foram deslocadas para dar apoio ao cerco, tiveram os pneus furados. Nas fotos dá para ver os miguelitos, feitos com pregos, espalhados nos acessos à Nova Contagem. Agora, Rio de Janeiro, 2 mortes misteriosas por lá. 2 policiais militares foram encontrados sem sinais de violência no corpo dentro de uma viatura. Ao som do toque do silêncio, o adeus a mais 2 PMs no Rio de Janeiro. A música já se repetiu 44 vezes somente este ano. Inconformados, amigos e familiares ainda buscam respostas para as mortes dos policiais. Desta vez, os militares não foram vítimas da violência, mas podem ter sido vítimas do abandono da corporação por parte do Estado. Antes de serem liberados, os corpos dos PMs passaram por uma perícia no próprio Instituto Médico Legal. O laudo ainda não foi divulgado, mas por enquanto a principal suspeita é de que os policiais tenham sido intoxicados por monóxido de carbono. O sargento Rosenberg de Jesus e o soldado Bruno Pereira Martins se preparavam para entregar a viatura quando perderam a comunicação. Horas depois, o carro com os PMs foi encontrado nesta estrada em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Uma área com poucas casas e muita mata, onde nem sempre se tem acesso ao sinal de celular. Um policial que estava de folga passava pelo local quando viu a viatura parada com os 2 PMs desmaiados. A polícia informou que nada foi roubado da viatura. De acordo com testemunhas, os vidros estavam fechados e os policiais não tinham marcas de violência. Eles foram levados para este hospital, onde chegaram com parada cardíaca e não resistiram. O monóxido de carbono, ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não tem gosto. Então ele pode intoxicar as pessoas de uma forma assim muito traiçoeira, muito rasteira e sem dar sinais de alarmes. E o Hospital Beneficência Portuguesa voltou a ser alvo dos bandidos. O local tem sido palco de vários saques e ações de vandalismo. O Beneficência Portuguesa fica na área central de Porto Alegre. Este paredão todo pichado é uma das laterais do prédio. Tem grades, janelas fechadas, mas nada disso impediu que o local fosse invadido. Tinha 2 aparelhos de ar-condicionado, os 2 foram levados. Essas grades não existiam antes, foram colocadas após o furto. Lá de dentro, eles levaram um computador, levaram os motores dos refrigeradores que ficam do lado de lá. Ali atrás é o banco de sangue do Hospital Beneficência Portuguesa. As bolsas de sangue que estavam dentro desses refrigeradores precisaram ser descartadas porque ficaram muito tempo sem refrigeração. 2 noites antes tentaram entrar ali também. Mas aí foi fechado ali e agora no final de semana, de repente eles viram facilidade para entrar. A baixa movimentação no hospital também facilita para os arrombadores. Há leitos vazios. Alguns nunca foram usados, cupins nas janelas e nas portas. Aqui já chegaram a ser atendidos 180 pacientes por dia. Hoje, com muitas dificuldades, dá para contar nas mãos quantos estão internados. Em fevereiro, o presidente do hospital disse que problemas de gestão causaram os estragos no hospital. Sem faturamento nenhum, então cada vez mais dificulta a nossa situação financeira. Então nós temos que iniciar passo a passo, tentando gradativamente recuperar alguma coisa. Técnicos do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo foram chamados para uma consultoria no Beneficência. A ideia é apresentar alternativas para que o hospital não feche as portas. Agora uma denúncia de mau uso do dinheiro público. A obra de uma escola que deveria ter sido concluída em 2013 está abandonada e trazendo problemas aos moradores. Veja na reportagem de Larissa Israel. O mato alto toma conta da estrutura que foi construída em 2012. A placa, que já foi danificada com o tempo, traz informações da obra, que até agora não foi terminada. O local, que deveria ser uma escola, agora serve de abrigo
para muito lixo. Teve gente que aproveitou o terreno para construir o próprio barraco. Quem mora próximo à construção, que fica no bairro Jardim Lagoa Nova, em Limeira, ainda precisa lidar com o uso de drogas. Usuários aproveitam a situação de abandono do local e se reúnem em plena luz do dia. É um terror, a gente sai, você já sai de topo com uma pessoa no portão, pedindo comida, ou até pedindo isso, pedindo aquilo. E você tem medo até de abrir portão, tem medo. O medo da gente é tanto que um bate que é parente, você tem medo de abrir. Então nós estamos nessa situação. Você vê esses matos todos, traz bicho para dentro da casa da gente, escorpião. A vizinha mesmo já achou escorpião essa semana. Então fica difícil, porque a gente se une, mas ninguém faz nada. Aí tá aqui minha vizinha carpina para ver se limpa pelo menos a frente da casa dela. Então a gente não tem essa obrigação. Tem a prefeitura, a gente paga imposto, então eu acho que cada um tem que fazer o que é pago para fazer. A gente entende, é uma cidade grande, tudo bem, mas tem que fazer. Agora, faz 8 meses que ninguém não vem limpar nenhum mato. A obra custou aos cofres públicos mais de 3 milhões de reais e deveria ter sido entregue em junho de 2013. Foi assinado um convênio em 2009. Assinou-se um convênio em 2009 entre a Prefeitura de Limeira e o Estado para a construção da escola no Lagoa Nova. E nesse convênio, o que acontece? O Estado ele entra com o dinheiro, que é um valor de 3.310.000 reais. Ele entrou com esse valor. E a prefeitura entra para a construção, quer dizer, a licitação é feita pela prefeitura e a prefeitura é que faz, ela que anda a obra a partir da prefeitura. O que acontece? Em 2013, a empresa informou a prefeitura que ela não tinha condições de dar andamento na construção porque ela estava com problema financeiro, então que ela queria cancelar o contrato. Aí, na época, na gestão passada, o prefeito, o que ele tinha que fazer? Cancelar e chamar a segunda ou a terceira empresa que ganhou a licitação, após a primeira, lógico. O que ele fez? Ele simplesmente devolveu a escola para o Estado. Essa escola está parada, abandonada, desde 2014. Diante da situação, esta vereadora de Limeira fez uma denúncia ao Ministério Público, que abriu um inquérito para investigar a situação da obra. Eu fiz uma denúncia ao Ministério Público para que averiguasse a atual situação dessa escola. E ontem eu fui informada pelo Ministério Público de que foi aberto um inquérito civil para apurar, se houve irregularidades, tanto da gestão passada, Paulo Radich, como a do Mário Potion. O que também revolta os moradores é que os estudantes precisam ir para escolas da região. Temos espaço no bairro para ter uma escola e a gente tem que se sacrificar. Eu ainda moro pertinho, e as que moram no final do bairro sobe e desce com criança. A estrutura já apresenta sinais do tempo e, segundo a vereadora, provavelmente essa construção terá que ser refeita. Uma obra parada, ela vai se danificando. Então, quer dizer, com esse tempo todo, esse contrato foi assinado em 2009, nós estamos em 2018. Com certeza, muita coisa, já era para estar pronta essa escola. Então, muita coisa vai ter que ser refeita e a gente fica triste, porque é dinheiro público jogado fora, é dinheiro da população, é a carência do bairro, da região e o pior de tudo isso, nós estamos falando de educação. Bom, em nota, a Prefeitura de Limeira informa que tem mantido aí as tratativas com o governo estadual com a finalidade de garantir os investimentos para a retomada das obras da Escola Estadual no Jardim Lagoa Nova. A administração municipal tem intensificado o trabalho para agilizar a liberação dos recursos para o município de Limeira, mas a responsabilidade da obra é do governo do estado. E deve acabar o racionamento de água em Brasília, mas alguns críticos dizem que a medida é política. Durante 16 meses, a população do Distrito Federal precisou olhar no calendário para saber se tinha água nas torneiras. O racionamento afetou a rotina de mais de 2 milhões de pessoas, que uma vez por semana passavam 24 horas ou mais sem receber uma gota sequer no fornecimento. Os 2 principais reservatórios da região voltaram a níveis seguros. 56% no de Santa Maria e mais de 90% na barragem do Descoberto, que já chegou a 7% da capacidade total no período mais crítico e por pouco não precisou utilizar o volume morto.
Nós vivemos um período de muita incerteza climática e essa incerteza vai se refletir principalmente nas chuvas do final do ano. Nós confiamos que não será necessário voltar ao racionamento. Eu já era consciente a respeito disso, né? Da água, que a gente sabe que é muito importante, mas eu vou continuar e cada dia mais, né? O auge da seca, causada pela falta de obras de infraestrutura, reduziu o consumo de 147 para 129 litros diários por pessoa. O governo do Distrito Federal nega que o fim do racionamento seja uma medida política em ano eleitoral e garante que a decisão levou em conta critérios exclusivamente técnicos. O fim do rodízio foi anunciado para 15 de junho, mas antes disso, já no primeiro dia do mês, passa a vigorar um reajuste de 3% na conta d'água. A boa notícia é que depois de tanto transtorno, a população parece ter aprendido uma lição importante. Eu acho que uma boa parte da população vai saber como usar devidamente a água a partir de agora, por conta da crise que a gente passou. E a falta de chuva tem trazido prejuízo aos produtores de milho do Paraná. Com a secura, as plantas não se desenvolvem. Os pés estão altos e bonitos, mas dentro da espiga não há grão. Na plantação do seu Jurandir, a chuva não aparece há um mês. E essa seca já compromete a produção. Não tem nada que fazer aqui. A natureza é a natureza. A gente tem que torcer que venha uma chuva mais seguido, mais rápido, né? Porque quanto mais demorar daqui para frente, só vai contando prejuízo, né? Com a estiagem, as folhas da planta vão se dobrando, uma forma de tentar poupar energia. A maioria das plantações no oeste do Paraná está na mesma fase, de floração e maturação. Nesta época, os grãos já deveriam estar se formando. Muitos produtores rurais estão sentindo, não só os produtores de milho, mas também principalmente os produtores de hortaliça, e nós não temos perspectiva da gente ter uma quantidade de um volume relativamente grande para os primeiros dias. Nós acreditamos que a partir do dia 15 ou da primeira quinzena agora do mês de maio, a chuva volta a se regularizar um pouco mais, mas a gente tem aí essa quantidade de dias consecutivos relativamente grande, que com certeza absoluta eles vão trazer aí prejuízo aos produtores, principalmente de milho. E continuam as buscas por mais 5 vítimas do desabamento do prédio em São Paulo. Já são 7 dias de muito trabalho. Enquanto as máquinas trabalham, os bombeiros passam um pente fino nos destroços, atrás de qualquer sinal. Já são 7 dias de buscas e o trabalho não para. A todo tempo as caçambas saem lotadas. São pelo menos 250 toneladas de escombros por dia. No total já saíram daqui mais de 1.000 toneladas de ferragem e concreto. Para dar conta disso e das buscas, os bombeiros se revezam em turnos de 12 em 12 horas. Por enquanto, a busca continua sendo por esses 5 moradores que estão desaparecidos. Os trabalhos por aqui devem durar pelo menos mais 15 dias. A todo momento, as máquinas param e os bombeiros sobem os destroços. A ideia é não deixar nada passar. Foi assim durante todo o dia. Estes vídeos, feitos pelos próprios bombeiros, mostram como o trabalho é detalhista. Eles serram parte da ferragem e olham tudo de perto. Desta forma é que eles encontraram mais restos mortais durante a tarde. Os peritos vão confrontar o que foi encontrado com o material genético dos desaparecidos. Mas já há uma suspeita de que eles sejam de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o prédio quando estava se prendendo ao cinto para ser resgatado. Esse material coletado foi retirado. O Instituto Médico Legal vai realizar um exame que vai confrontar para saber se essas partes são mesmo do Ricardo ou de um outro ser humano. Os desaparecidos são Selma Almeida da Silva, os filhos dela, os gêmeos Welder e Wender, de 9 anos, Eva Barbosa Lima e Valmir Souza Santos. Os bombeiros tentam chegar aos destroços do 8º andar, onde moravam as pessoas que ainda não foram encontradas. A avaliação dos bombeiros é de que até agora se chegou ao 4º andar. Neste domingo, a procura se concentrou nas proximidades do edifício ao lado, o Caracu, que está interditado. Ontem, os moradores foram autorizados a pegar os pertences deixados no prédio. Os grupos foram acompanhados por equipes da Defesa Civil e dos bombeiros. Bom, e agora você vai conhecer os detalhes da exploração a que se submetem os moradores de ocupações. Uma série de denúncias aponta que a maior parte delas é coordenada pelo mesmo grupo que cobra diversas taxas dos moradores.
Vozes diferentes que denunciam a mesma exploração. Eles são mascarados de que vai pra favela chamar as pessoas, os miseráveis, os humildes, com uma conversa, mas quando chega lá é outra totalmente diferente. Eles só querem saber de dinheiro, de dinheiro. Para onde vai esse dinheiro que vocês pagam? Vai pra eles, pro bolso deles. O coordenador do meu prédio é formado, tá construindo casa, mansão. Quem não paga não pode ficar na ocupação. Ninguém quer saber se tem filho, se tem idosos, eles colocam pra fora, eles gritam com a gente o tempo todo. Pelo que falam, existe uma espécie de imobiliária ilegal, operando entre os prédios invadidos pelo sem-teto. Nos relatos também é frequente a menção ao nome deste homem. Ananias Pereira dos Santos é apontado como coordenador da invasão do prédio que caiu. Segundo os depoimentos, ele seria o responsável pelas ocupações em pelo menos 12 prédios na região central da maior cidade do país. Ananias, ele é o líder geral, né, que comanda todos os prédios. Ele está responsável pelo setor financeiro da arrecadação do sem-teto. Essa mulher diz que trabalhou com Ananias. Ele pegava 50, 60 pessoas, levava, fazia invasão, e daquela invasão ninguém mais saía, e dali ele começava a pôr mais gente, e ia cobrando os aluguéis. Este outro homem também afirma ser um ex-funcionário. E segundo ele, Ananias transformou a invasão de prédios em um negócio muito lucrativo. Nós fazíamos ocupações de outros prédios sem necessidade de haver pessoas para morar nele. Era apenas alugar. O dinheiro era repassado todo a ele. Nada do dinheiro voltava aos prédios. O prédio de vidro ele recebeu algo acima de 12 mil reais, de menos de 2 meses. Eu já cansei de ver chegar o taxa de ferro dele com o dinheiro que ia fazer a cobrança e chegar, era muito dinheiro, muito. Todo mundo que mora nas invasões dele, é desse jeito que eu estou lhe dizendo, paga aluguel, não é nada para comprar produto de limpeza, para pagar o segurança, nada, porque nem tem. Ananias prestou depoimento na última sexta-feira à noite. Na saída, ele negou as acusações. O envolvimento com o sem-teto seria apenas para ajudar os moradores. Não sou líder de movimento nenhum. Conseguimos contato com a mulher dele, a Zuleide. Ao contrário de alguns relatos, segundo os quais Ananias teria imóveis e carros de luxo em nome de terceiros, ela diz que o casal não é rico. A entrevista foi na casa onde a família vive, de aluguel, segundo ela. Eu tenho meu trabalho em Interlagos, eu tenho meu trabalho ali junto, mas a gente trabalha junto. O dinheiro é nosso, certo? Eu trabalho no Espéria, eu tiro meus 8 mil, meus 5 mil lá no mês de junho. Eu tenho meu dinheiro, para que eu quero mijaria? Isso para mim é mijaria. Nas cidades brasileiras existem vários grupos de apoio ao sem-teto. É preciso tomar cuidado para não generalizar. Se alguém cobra dinheiro mediante ameaça, pode ser enquadrado no crime de extorsão. Se cobra aluguel de um lugar invadido para ter lucro pessoal, pode ser processado por enriquecimento ilícito. Mas se o dinheiro da cobrança é usado para manutenção da ocupação, aí então não existe nenhum problema com a lei. Em prédios como esse, milhares de famílias sem teto buscam um abrigo. Ocupações que acomodam também o sonho da moradia. Ter uma casa, ter uma sensação que você está tranquilo, que você não vai ter ninguém te perturbando, acho que não tem nada que pague isso. Tânia é moradora de uma ocupação irregular e faz parte da direção do movimento Frente de Luta por Moradia. Primeiro avalia quanto tempo que esse prédio está sem fim social, porque assim, ninguém vem para uma ocupação porque gosta, porque é legal, a gente vem por necessidade mesmo. Ela reconhece que existe cobrança de quem vive na ocupação. Custa quanto para morar? 220, a contribuição é de R$220. Já aconteceu de alguma família não ter o dinheiro para pagar para vocês num mês ou outro? Como é que vocês lidam com aí isso? Tudo é conversando, hoje eu não tenho, aí a pessoa vai, tá bom, quando puder, você vai, contribui. Fazendo as contas, só esse prédio arrecada quase R$24 mil por mês. Aproximadamente R$280 mil por ano. Dinheiro que os coordenadores dizem ter um destino. Para a manutenção do prédio.
Aí vem para, digamos, para tá tendo uma reforma, vai para essa reforma. O carimbo desses recibos está em nome do coordenador do movimento. Tânio Leonardo é irmão da Tânia. Os documentos registram o pagamento da contribuição mensal. Alguns valores são mais altos, porque, segundo os ocupantes, tudo depende de quantas salas a família vai ocupar. Um levantamento da Prefeitura de São Paulo aponta 70 prédios ocupados só na região central. Na cidade toda, o número é bem maior. Mais de 200 ocupações, com 46 mil famílias no total. Moradores de vários prédios diferentes dizem que a cobrança de dinheiro é obrigatória. Tá pra ser mães com filhos serem colocados de madrugada no meio da rua, somos tratados igual cachorro lá dentro. As grandes cidades brasileiras têm mais gente sem moradia do que residências disponíveis para morar. Existe um nome para isso: déficit habitacional. Essas pessoas que vieram para a cidade não tiveram esse serviço, esse direito à moradia assegurado. Ou seja, nem o mercado propiciou condições delas adquirirem a preços acessíveis e nem o poder público criou uma política de habitação que pudesse dar conta dessa demanda. O certo é que a tragédia em São Paulo apontou que é preciso resolver o problema. Só que, por enquanto, os caminhos indicam poucas saídas. Vocês têm vontade de sair dali? Vontade a gente tem, né, moça? Mas a gente não tem pra onde ir. Eu vou chegar lá ainda. Junta daqui, junta de lá, pode ser menor que for. Mas se ter o seu, que você sabe que é seu suado, é outra coisa. O homem apontado como líder do movimento de luta social por moradia, Ananias Pereira dos Santos, e negou todas as acusações. Qual é o seu envolvimento, então, com esse movimento do prédio que desabou? A verdade é porque eu não sou líder, como está meu nome como líder do prédio. E a verdade também daquele negócio de as pessoas falam lá que recebe, paga, não é verdade também. Quem é o líder? A ocupação não tem, lá principalmente não tem a líder. Lá era a comunidade. Inclusive a pessoa que ocupou aquele prédio já morreu. Conforme os relatos que a gente ouviu, existem coordenadores de cada invasão. Você já coordenou alguma? Nunca coordenou? Não. Nunca esteve à frente? Nunca coordenei. Já morei em ocupação. Já pagou para morar em ocupação? Não, também não. Apesar de afirmar diversas vezes que não liderava e nem participava do movimento, deu a entender que conhece muito bem o esquema de arrecadação do sem-teto dentro dos prédios ocupados. Fala inclusive de valores. Um prédio daquele com 3, 4 mil reais, você consegue fazer o quê? Ele afirma que não existem mensalidades. Diz que havia uma espécie de divisão das despesas. Pelo que o senhor está dizendo, não eram mensalidades, eram rateios. É um rateio. Isso é muito diferente. É um rateio, não é mensalidade. Ananias assume que participou de negociações do sem-teto com a Prefeitura de São Paulo. As pessoas às vezes me ligam: Ananias, dá para você dar essa força para nós? Vamos dar a força, porque a gente tem um certo conhecimento, né? Outro fator que liga Ananias aos movimentos é o fato da casa onde diz morar com a família estar alugada em nome de seu advogado. Roberto Oliveira Ramos aparece defendendo o sem-teto em diversos processos de reintegração de posse. Inclusive, eu pago aluguel não é nem no meu nome, porque até meu nome estava sujo. Aluguei no nome do meu advogado ali, que ele sabe disso. Ananias também negou as acusações de extorsão contra os camelôs e ficou irritado com o questionamento. Eles afirmam que o senhor também está por trás de um esquema de extorsão deles. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual extorsão? Porque qual extorsão que por trás deles? Eu não estou entendendo. E ex-funcionários de uma empresa de Limeira estão acampados desde o dia 1º de maio em um terreno. Eles reivindicam os direitos que têm desde a demissão em 2014. Há 5 dias, o terreno da antiga Invicta Vigorelli, em Limeira, se tornou a moradia desses ex-funcionários. Cerca de 30 homens se revezam para não deixar o acampamento improvisado sozinho. Eles passam dia e noite no local como forma de protesto. Tudo isso para reivindicar o pagamento de rescisões trabalhistas. Nós estamos ocupando a fábrica aqui desde o dia 1º de maio, né? Um dia simbólico para os trabalhadores. Os trabalhadores têm uma
A empresa tem uma dívida com os trabalhadores desde 2014 e nossa reivindicação aqui é receber os nossos direitos, né? Estamos pressionando aqui para ver se a gente consegue receber os nossos direitos. Segundo eles, a empresa encerrou as atividades em 2014 e até agora não fez o repasse dos valores aos trabalhadores. O que foi liberado para os trabalhadores, para quem tinha no período, em 2014, foi o fundo de garantia, né? O restante das verbas rescisórias não foi pago nada para ninguém. Eu trabalhei até o último dia aqui dentro. Eu que carreguei o último caminhão da empresa, eu vi a tristeza de fechar a porta e ninguém falar nada para mim. Eu fui um dos últimos a sair da empresa. No total, cerca de 247 ex-trabalhadores da indústria têm ao menos 10 milhões para receber. A reivindicação também já foi feita judicialmente. Até agora tem ações na justiça, né? Tem uma parte do terreno que está bloqueada e tem máquinas para serem vendidas, que está restada para os trabalhadores. Lamentavelmente, não conseguiu vender nenhuma máquina, um valor considerável de máquinas, estão todas aí sendo sucateadas, né? E o terreno que está bloqueado também não se acha um comprador para o terreno. Segundo eles, a empresa vem tentando vender o terreno e maquinários para realizar a quitação das pendências, mas até agora não teve sucesso. Tivemos algumas reuniões com o advogado da empresa, eles falam que querem resolver a situação, né? Falam que querem, mas não, de fato não se colocam à disposição para fazer isso, né? Por exemplo, o terreno aqui, uma área de 41 mil metros quadrados, eles estão avaliando em 41 milhões. E algumas pessoas falam que está superfaturado esse valor. E também eles têm ações na justiça para tentar desbloquear o terreno. Então, da parte da empresa, a gente não vê nenhuma iniciativa para resolver essa situação. Parte do terreno já foi vendido, a outra, por enquanto, segue bloqueada na justiça. Enquanto isso, os ex-funcionários se viram como podem. Edson, por exemplo, trabalhou na empresa durante 30 anos e também ficou sem receber o valor da rescisão. Trabalhei muito tempo aqui, suor, me dediquei o máximo, sabe? Ajudei eles, fiz o impossível, passei noites aqui, né? Carregando caminhão. E olha que eu recebi nada na minha vida, não peguei um centavo dessa empresa, né? Que era seu por direito. Era meu por direito. A gente passou tanto tempo dentro da fábrica, né? E ajudamos a construir um patrimônio para os donos da empresa. E, lamentavelmente, chega um belo dia, a gente é mandado embora, a fábrica fecha e você não recebe nenhum direito que você tem, minimamente, né, que são as verbas rescisórias. Bom, ainda aqui em Limeira, vamos falar agora sobre uma nova lei que vai ampliar o horário de atendimento dos bancos. As agências agora vão abrir por mais meia hora. Já está em vigor a lei que obriga as agências bancárias de Limeira a abrir as portas ao atendimento público 30 minutos mais cedo. Sendo assim, o horário dos bancos da cidade será das 10 às 16 horas. No período estabelecido, as agências deverão manter em funcionamento todos os setores que o público necessite, como depósitos, abertura e encerramento de conta, pagamentos e entre outros serviços. A norma passará a valer efetivamente após a regulamentação pelo Executivo. O prazo para que os bancos se adaptem ao novo horário é de 60 dias, a partir da regulamentação da lei, quando serão informados os valores das multas e como será feita a fiscalização, já que está previsto advertência e multas para as agências que não cumprirem a nova regra. Para os usuários vai ficar bem melhor, né? Bom, vamos falar de turismo agora. Florianópolis vai cobrar uma taxa dos visitantes, isso mesmo. A intenção é investir em melhorias no local. Olha só. A Prefeitura de Florianópolis estima que a cidade recebeu 3 milhões de visitantes na última temporada. Conforme o Ministério do Turismo, a capital catarinense é o segundo destino mais procurado por turistas estrangeiros. Uma taxa de turismo para ônibus e vans deve começar a ser cobrada ainda este ano, nos mesmos moldes de Balneário Camboriú.
A lei já existia em Florianópolis na década de 1990. Foi revogada e em 2017 refeita e aprovada pelos vereadores. Só faltava regulamentar por meio de um decreto. Os valores variam entre R$ 100 e R$ 200 conforme o veículo e se os turistas vão estar de passagem ou dormir na cidade. A gente estima mais ou menos uma arrecadação anual de R$ 2 milhões. O valor arrecadado com a taxa pode ser investido na promoção da cidade como um destino turístico e também em melhorias de infraestrutura das praias e também na recuperação da SC 401, por exemplo, a principal via de ligação com o norte da ilha e também que recebe a maior parte de veículos de turistas. É uma forma de fomentar e incrementar a receita do setor. A Associação Floripa Amanhã acredita que é possível Florianópolis lucrar mais com o turismo de forma sustentável e planejada. A prefeitura gasta em torno de R$ 1,5 milhão todos os anos para a temporada em colocar banheiros químicos. Por que não colocar esses banheiros com publicidade? Desonera jamais uma fatia. Por que não cobrar estacionamento, por exemplo, na Lagoa do Peri? São alternativas para que a cidade continue sendo uma das referências turísticas no país e atraindo ainda mais visitantes. Desde que seja bem usufruída, né? Aclimatada, tranquilo. Pagaria, tranquilo. Se a taxa de turismo para ônibus e vans vai gerar 2 milhões de lucro para a cidade, outras iniciativas para incrementar a arrecadação do município podem fazer Florianópolis voltar a olhar para o futuro e em modelos de projetos já adotados por países de primeiro mundo. Vamos então para a reportagem do dia. Bom, vou mostrar para vocês uma moda que aparentemente prejudica muitos fios, que é o tal do cabelo colorido, viu? Muitos jovens aderiram. Será que tem como manter o cabelo saudável com esse tipo de tintura? Vamos ver. E esse visual? Um cabelo cheio de volume, vistoso, brilhante. Por que mudar? Fui me aventurando cada vez que eu podia e descoloria, ficava loira. A Renata não gostava do cabelo natural. Radicalizou. As tinturas servem para disfarçar os efeitos da idade ou esconder os fios brancos nos cabelos. Mas o que chama a atenção é que essas intervenções estéticas passaram a acontecer cada vez mais cedo. Meu cabelo caiu. E agora? Os jovens ainda não, como não são maduros ainda, eles não têm conhecimento suficiente do que eles estão fazendo, né? Então falta até conhecimento, né? Pesquisar o que é isso, orientação. Quando é jovem, nem tem o que corrigir. E dão muita importância para o externo, para a aparência. Nas ruas, não é difícil encontrar meninos e meninas com os cabelos pintados de cores chamativas. Parece valer a criatividade. O perigo é que as tinturas também representam uma ameaça à saúde. A publicitária Renata, de 24 anos, enfrentou sérios problemas ao pintar o cabelo. Quando ela começou, a mãe não deixava, mas ela não desistia da ideia. Depois de muita insistência, a minha mãe deixou eu passar um pouquinho de tinta no cabelo. Então, aquilo foi uma porta de entrada para eu começar a descolorir. Renata pintou os fios de todas as cores possíveis ao longo dos anos. E aquele cabelão saudável foi se acabando. Resultado? Ela teve que colocar aplique no cabelo. E aquilo pra mim foi terrível. Terrível, terrível. Eu não tinha mais cabelo nenhum. Perdi tudo, praticamente. Claro, eu não fiquei careca totalmente. Porém, meu cabelo estava ralíssimo e fino e horrível. O que aconteceu com a Renata é que o excesso de química agiu sobre a estrutura natural dos fios. Com o tempo, o cabelo foi destruído. Mas esse não é o único problema. Veja essa vermelhidão na testa, na sobrancelha, no rosto todo. Isso tudo é resultado de processos alérgicos desenvolvidos depois que essas pessoas usaram tinta para o cabelo. Quando a pele entra em contato com um produto químico ao qual ela é reagente, ela vai se defender. E a defesa da pele é ficar vermelha primeiro, depois coçar, arder e formar bolhas. Na verdade, é um processo alérgico, é uma alergia que essa pele tem no sentido de se defender contra a agressão do produto químico.
Foi o que aconteceu com a Alessandra há 2 anos. A estudante de enfermagem aplicou tintura no cabelo e teve uma forte alergia. As fotos impressionam. O rosto dela ficou assim durante 15 dias. Os dermatologistas alertam. Os casos mais graves de reação alérgica podem levar à morte. Você pode ter uma coisa chamada choque anafilático. O que é o choque anafilático? É uma reação tão grande do corpo contra a agressão que leva a um edema, a um inchaço na garganta. E esse inchaço na garganta pode fechar a garganta e a pessoa morrer por falta de ar. Depois de tanta tinta, a Renata cuida ao máximo do cabelo e sabe que não pode mais se aventurar nesse modismo. Bom, e para falar sobre esse assunto, recebo aqui mais uma vez a hairstylist, ela que é sucesso em todo o Brasil, Jo Nascimento. Seja muito bem-vinda, Jo. Oi, Mari, que bom estar aqui de novo, é sempre um prazer enorme, um programa adoro vir. E para falar de um assunto tão interessante, na verdade, perigoso também, né? Então, do jeito que a gente vê a matéria, dá vontade de falar, não colorimos mais cabelo. Veja bem, tudo que foi falado é fato, existem essas possibilidades, mas isso tudo é quando você abusa do processo, né? Tudo tem limite, tudo pode. Eu digo que no cabelo tudo pode à medida de que você respeita essa estrutura, que é uma estrutura. E quando a gente vai fazer alterações nessa estrutura, eu estou lidando com produtos químicos. Eu não estou lidando com água e açúcar. Eu estou lidando com produto químico e eu preciso ser conhecedor dos poderes, até onde esse produto age, o que esse produto realmente faz, aonde eu posso ter contato ou não, para poder ter um resultado satisfatório. Se fosse assim, morreria gente todos os dias, porque todos os dias estamos colorindo e fazendo as nossas alterações. Podemos sim fazer as mudanças, mas elas têm que ser feitas com muita consciência e muito conhecimento. Principalmente quando existe uma mudança drástica, mas isso hoje em dia é normal por conta da moda, Da né? moda, e eu acho que nos últimos anos, eu estou na profissão na área há 35 anos. Nos últimos anos, o que agravou muito é a própria internet. Ela traz muita informação, muita coisa legal, mas está cheio de tutoriais, ensinando a fazer os próprios cabelos e parece tentador. Você fala, poxa, eu posso eu mesmo fazer essa transformação rapidinho em casa, gastando menos tempo, menos dinheiro, e eu fico tentado a fazer isso seguindo aquela regrinha, que na verdade não é uma pessoa que estudou para aquilo. Ela está mostrando ali naquele vídeo, no YouTube principalmente, quando o que ela faz não é própria. O seu jeito de ser, não é uma... Pode ter dado certo nela. Pode dar certo nela, pode dar certo uma vez, na segunda não. É diferente de quando você vê algo vindo de um jornalista de beleza, por exemplo, que estudou muito para fazer aquela matéria, ou numa revista, ou na TV, é bem diferente. E ninguém está errado, é só questão de que quando eu vou para a internet e coloco lá livremente, porque a internet não tem lei, né? Sim. Eu coloco lá livremente, como eu faço, eu, pessoa normal, eu não estou dizendo que aquilo é certo ou errado, aí mora o perigo. E muitas vezes a gente, desconhecendo os poderes e o que estou lidando literalmente, que tipo de produto químico é onde mora o perigo mesmo. Tudo que a gente viu no vídeo é possível, alergias, tanto que no salão a gente nunca faz um procedimento diferente que não com primeiro um teste. É isso que eu iria falar, Jo. No supermercado, por exemplo, a gente encontra tinta. Sim. Né? Sim. Facilmente. Uhum. E na verdade, de repente, a pessoa quer economizar, vai pintar o cabelo em casa. Mesmo em casa, é necessário fazer o teste? Então, e como ver, na verdade, que o cabelo vai depois ser essa quebra? Então, na verdade, o teste é mais para a sua saúde, para a sua contaminação, para a sua pele, do que para o cabelo propriamente dito. O cabelo, eu tenho que ser conhecedor da estrutura para saber até onde eu posso fazer alterações ou não. Mas se você comprar lá no supermercado a caixinha de tinta, nela vai trazer escrito na bula, aquilo que a gente não gosta de ler, vai trazer na bula escrito do teste que eu devo fazer de toque, colocar sempre regiões sensíveis, no dorso do braço, atrás da orelha, deixar agir por um tempo, né? Colocar, não deu nada, já vou fazer. São 24 horas ou até 48 horas, dependendo do produto, para você saber se você não tem nenhum tipo de reação alérgica àquele produto, para evitar o que o doutor falou ali, até um choque anafilático é possível. Claro que é raro, mas é possível. Eu posso ser alérgica a algum componente ali da coloração. Então, o teste, isso é muito importante. Uma pessoa, quando vai a primeira vez fazer a sua coloração pela primeira vez, em casa ou no salão, sempre a gente recomenda fazer o teste de toque para saber se ela não é alérgica a nenhum tipo de componente do produto.
Na questão do cabelo, eu preciso conhecer um pouco mais sobre a estrutura do fio para poder fazer as transformações. Como você sabe, no seu salão chega algum cliente, já chegou alguma cliente e você falou, não está preparado? Com certeza. Todos os dias? Diariamente, e é uma conduta que a gente espera que todos os profissionais tenham. Porque se você, nesse momento, pensar no momento comercial, eu vou oferecer o serviço e dane-se, depois eu vendo mais tratamentos para recuperar, o que às vezes nem é possível. Mas a conduta certa é você não fazer o procedimento se o cabelo não oferecer condições. Para isso existe aquele teste conhecido de mecha, que às vezes o cliente não quer fazer. Não, pode fazer, meu cabelo é assim forte. mesmo, é forte. Eu já fiz outras vezes, mas a gente recusa e só faz na certeza. Porque o teste de mecha, ele é bom para o cliente, mas ele é muito importante para o profissional, que fica mais seguro para agir e operar as mudanças que quiser ali naquele cabelo. Bacana, já tem uma pergunta aqui, a Glória de Itabaianinha. Eu tenho alergia, e não consigo ficar sem tingir os cabelos. Fico com o rosto todo vermelho, couro cabeludo também descamando, é horrível. O que fazer nesse caso? Existem muitas pessoas que são sensíveis, às vezes aos corantes, às vezes a algum componente que está na coloração. Que mexe com a vaidade da mulher, né? Os fios brancos. Com certeza. Muitas pessoas são alérgicas à amônia, que é um componente da coloração clássica. Mas hoje no mercado a gente já encontra produtos sem amônia. Então eu posso colorir meus cabelos sem ter essa exposição ao produto químico amônia. Então eu já consigo fazer isso, mas tem pessoas que são sensíveis aos corantes, aí já fica mais difícil. Existem algumas marcas que são antialérgicas, que na maioria são hipoalergênicas, que não querem dizer antialérgicas. Sim. Hipoalergênicas, elas são menos suscetíveis à alergia, mas pode causar sim. Então, já existem algumas marcas que não tem muita opção de cor, mas pelo menos não dá para ficar, não fica com os cabelos brancos. Porque os cabelos brancos realmente incomodam. Existe uma tendência aí de assumir os brancos, mas para você assumir o seu branco tem que estar muito bem cuidado, o corte muito bem feito, a maquiagem muito bem elaborada. Dá mais trabalho ter branco do que colorir. Então, e de repente uma mulher mais jovem também não quer assumir, né? Não, e às vezes, Maria, a mais jovem assume porque ela ainda não mostra idade. Mas depois dos 35, 40 anos, você apresentar os fios brancos, puxa, tô contando quantos anos eu tenho. Aí que a gente não quer mesmo. Com certeza. Jô, tem mais uma pergunta interessante aqui, mas eu quero que você responda daqui a pouco. A telespectadora diz, tinha o cabelo com mechas, pintei de preto. Uau. Agora gostaria de voltar a ser loira. Existe essa possibilidade? Daqui a pouco você responde. Já falando sobre coloração dos fios, estou aqui com a hairstylist Jô Nascimento. A gente já falou bastante, já exibimos uma matéria falando aí dos riscos, né? Pode acontecer, inclusive, morte quando a pessoa é alérgica, né, Jô? Pode sim, porque até o doutor falou sobre o edema de glote, que essa verdade é um fechamento da garganta, porque incha, né? Como o rosto inchou, nós vimos na matéria, o olho inchou, os órgãos por dentro também incham e podem sufocar, e a pessoa pode ficar com dificuldade de respirar e causar a morte, lógico, você fica asfixiada. Mas isso só acontece quando existe uma imprudência muito grande. Você insistiu às vezes num procedimento que você já percebeu que não estava legal, no meio do processo você já sentiu que não estava legal e não interrompeu. Então, muita imprudência para chegar nesse ponto, mas é totalmente possível. Sem falar que você pode perder o cabelo, né? Se não for num salão aí competente, né? Já existiu caso assim, existe caso, Jô, da pessoa pegar e sair o cabelo assim, Sim, ó? Existe, todo o cabelo? Infelizmente existe, e assim, semanalmente a gente recebe casos no salão de pessoas que às vezes recém fizeram um procedimento, ficam desesperados e correm para ver o que pode ser feito, e às vezes não pode nem tocar no cabelo, porque o cabelo está realmente se desfazendo. Porque ele é uma estrutura à base de queratina, e quando você compromete grandemente essa estrutura, ele perde totalmente a sua forma e ele vai ter o famoso corte químico. Não precisa nem ser o corte da tesoura, é o corte que ele mesmo se auto faz, aonde está o problema, ele vai quebrando literalmente. Aí não é queda, é quebra. É a grande diferença, né, que nós temos no cabelo, levar em consideração quando está caindo, o problema é interno, é alguma coisa dentro do meu organismo que não vai bem. E quando ele está quebrando, aí é externo. Aí é o que eu fiz no fio, nessa fibra aí que eu não respeitei. Aí no salão, vitamina T.
Vitamina T, às vezes nem a própria vitamina T. Já chegou casos pra gente não conseguir fazer um corte como o meu, por exemplo. Tem que raspar de repente. Muito curto. O próprio cabelo vai quebrando, né? Sim. Principalmente com os procedimentos químicos, descoloração. Com coloração é muito difícil, porque a coloração hoje, ela trata do fio, né? Quando eu faço uma coloração no cabelo, eu estou colocando pigmento, eu estou levando estrutura e tratamento para ele. Quando eu faço a descoloração, que eu retiro o pigmento natural para depois colocar um pigmento artificial, é aí que estão os maiores casos de danos do fio, que é saber a hora certa de interromper o processo, de ir até no limite que esse cabelo suporta. E muitas vezes a gente quer aquele branco platinado, olha, recado, gente, branco platinado vai descansar um pouquinho. Quero aquele super branco e o cabelo não aguenta, eu insisto, reaplico às vezes o produto, eu não estou falando só em casa não, às vezes a gente vê isso acontecendo dentro dos salões, infelizmente. E aí esse cabelo não suporta, ele grita, ele quebra mesmo. Vamos para as perguntas? Vamos. Jô, eu fiz antes o intervalo, né? A Márcia de Campinas, ela faz a seguinte pergunta. Ela utilizava o cabelo preto, foi para o loiro, né? Não, ela tinha mecha, desculpa, deixa eu ler aqui, ó. Ela tinha mecha, foi para o preto e agora ela gostaria de fazer mecha novamente e voltar a ser loira. O que você indica? Veja bem, Márcia, o que acontece? Não existe nada proibido, não existe nunca, mas é mais difícil você sair de uma coloração escura, dos castanhos para o preto e chegar num tom loiro em uma primeira aplicação. Tudo vai depender de uma mecha teste que você vai fazer, que o cabeleireiro vai fazer. Ele vai colocar o produto que faz o clareamento, vai deixar agir pelo tempo total e vai ver o quanto esse cabelo consegue perder de pigmento e te mostrar, olha, o resultado que eu consigo é esse. Muitas vezes não é o loiro que você está esperando. Muitas vezes é um acobreado, às vezes é um marrom claro. Mas é o melhor que não vai prejudicar. Vai clarear. Agora, existem casos em que não há clareamento mesmo, dependendo do pigmento que foi usado para fazer o tal do preto. Cuidem, viu, gente? O preto é uma cor muito fácil de aplicar, rapidinho, todo mundo pode fazer, mas é a mais difícil, quase que impossível de retirar do cabelo. Principalmente o preto azulado. Não o preto natural, hein? As pessoas que têm o cabelo castanho naturalmente podem fazer procedimentos de clareamento, mas os pretos de coloração. Aí é difícil. Mais uma pergunta agora de Jucurutu, Rio Grande do Norte, a Clerraine. Tenho mechas antigas que já perderam a cor. Isso aí acontece, super, né? Comum. O que eu poderia fazer para reativar essa cor sem colocar uma tintura? Muito ótima pergunta. Quando você tem esse desbotamento da cor, toda vez que você faz uma coloração, uma mecha e coloca um tom nessa mecha, com o tempo ele vai oxidando, que é uma reação super natural. Eu posso reativá-la colocando de novo o pigmento à base de tonalizantes. Então eu não tenho que fazer o processo de clareamento de novo. Eu só coloco uma nova carga de pigmentos aí com tonalizantes que são super suaves, fazem carinho, na verdade, no cabelo. E agora, nessa mudança de estação, é a hora de fazer isso. Você fez mechas mais claras para o verão, porque no verão todo mundo quer ficar um pouco mais loiro, um pouco mais iluminado. E agora é a hora de fazer a transição para os tons mais quentes. Então eu faço isso apenas com a aplicação de tonalizante, que não vai fazer nada na sua cor natural. Na sua cor natural ele não vai mudar nada, mas aonde você tem o clareamento, ele vai receber essa nova cor. Então agora é a hora do Urban Red, que nós estamos chamando, que são esses acobreados. Vamos falar de moda agora? Eu tô louca. Daqui a pouco a gente faz mais perguntas aqui para você que mandou. Pode deixar o WhatsApp na tela também, produção. E vamos falar sobre a moda agora dos cabelos para o outono e inverno. O que já se vê pelas suas? Bom, a gente já vai recebendo as coleções bem antes, né? Antes de virar mesmo a temporada. Mas eu tô recém-chegada. Eu cheguei ontem de viagem e acabei de ver isso em loco, né? Na rua. O que a gente vai falar muito é sobre naturalidade, Mari. Ao contrário do que a gente vinha vendo, que são as grandes transformações. Agora, quanto mais você valorizar o que você tem de natural, mais bonito, melhor você vai ficar. Isso gera mais conforto, isso gera mais autenticidade e você mais personalidade para o seu look. Então a ideia é, por exemplo, vamos falar dos quentes, das cores quentes que no inverno acabam ficando mais fortes. Não são aqueles vermelhos semáforo, sabe? É um acobreado leve, é um ruivo leve, com toques de marrons arruivados, não são aqueles vermelhos bombeiro que a gente brinca. São cores mais naturais.
cores que as pessoas poderiam ter nascido com ela. Essa é a grande diferença. Não é nada artificial. Tudo que é artificial vai ficar descansando um pouco. Isso vale para beleza, isso vale para roupa. A gente vai ver resgate de tons de terra. A gente está vendo as coleções nas lojas, tons de terra, os tons que remetem à natureza, os tecidos que a gente havia esquecido, como linho, algodão. A gente vai ter um resgate muito forte. O tricô, tudo que é muito levado ao handcraft, que a gente chama, né, que é o feito à mão. A gente tem um resgate. Vovó, exatamente. Né? E não tem nada, quando eu falo de natural, não tem nada a ver com a época do hippie, do paz e amor. Não. É uma coisa um pouco mais elaborada e muito mais pensada. Não é que eu vou deixar de fazer e vou largar do jeito que tá. Não. Eu vou deixar o que eu tenho muito mais bonito, muito mais com a minha cara. Eu acho que procurar personalidade e estilo em cada detalhe que você for colocar no seu visagem, né? na sua imagem. Vamos para mais uma pergunta aqui. Meus cabelos estão caindo muito. Gostaria de saber o que fazer para evitar essa queda de cabelo. A gente já falou aqui, acho que vale a pena sempre reforçar, Mari, que a queda de cabelo tem a ver com algo interno no seu organismo que está acontecendo. Muito dificilmente é por conta de algum problema no couro cabeludo. E quando é visível. Você vai ter coceira, você vai ter escamação, você vai ter irritação, você vai ver. A queda de cabelo é provocada por inúmeros problemas. Hoje em dia o estresse derruba muito cabelo, falta de alguns nutrientes no organismo, a alimentação não adequada. A gente está vivendo um momento de todo mundo preocupado com a alimentação, mas tão fissurado a ponto de esquecer de comer o que precisa, né? Aquele prato colorido. Ingerir as vitaminas necessárias, né? Para manter o cabelo, a unha forte, não é? Tudo. Os cosmecêuticos são muito bem-vindos, mas primeira coisa, meu cabelo está caindo, procurar um dermatologista. É ele que vai conseguir me orientar, ele é que vai conseguir trazer para mim a informação que eu preciso e investigar a causa dessa queda. Que pode ser coisas como até dosagens hormonais alteradas, ou pode ser simplesmente uma falta de um zinco, de um ferro, de uma vitamina D, que hoje em dia parece que ninguém mais tem vitamina D no organismo, né? E ela provoca a queda de cabelo. Então, isso é importante investigar primeiro, para depois fazer... Tem que ser feito um exame, né? Sim, de sangue. Sim. Nos exames, o médico sempre vai te orientar e ele é a pessoa mais indicada. O cabeleireiro pode ajudar, sim. Existem shampoos que ajudam, loções que ajudam, mas se nós tivermos o diagnóstico bem feito, a gente consegue trabalhar muito melhor. Como o dermatologista citou na semana passada aqui, o doutor Adriano, ele veio falar também sobre cabelo, a saúde capilar, na verdade, Jô. E muitas vezes, por conta da internet, que a gente já citou aqui, uma amiga minha estava com queda de cabelo. Uma vitamina resolveu, ela me indicou. Mas, de repente, a vitamina... Não é a mesma pra Não você. é a mesma, né? Eu não estou precisando daquele tipo de nutriente. Então, tem que tomar cuidado, gente. Não dá para sair tomando tudo que você vê por aí, não, né? Ao contrário do que a gente pensa, as vitaminas em excesso fazem mal. Sim. Muitas vitaminas que não são excretadas pelo organismo, são armazenadas, né? Elas podem causar hipervitaminose e trazer danos pro organismo e não benefícios, né? Então, cuidar bem disso. A Aline de Poço Verde, meu cabelo é natural, eu queria pintar ele de roxo, sou morena, será que fica legal? Seguindo a nova moda agora, né, Jô? Existe um nicho aí, até uma forte tendência dos cabelos coloridos, que trouxe uma necessidade de você se expor e, olha, hoje estou cor de rosa, hoje estou azul e é assim que eu vou me apresentar. Mas toda cor fantasia, para ela aparecer no cabelo, ou o cabelo tem que ser muito loiro naturalmente, ou você tem que fazer previamente uma descoloração para depois a aplicação do pigmento roxo, azul, rosa, verde, seja ele qual for. Então, nessa hora da aplicação do pigmento artificial, ok, é tranquilo. Mas a hora da descoloração, a gente cai lá no começo da matéria, que tem que cuidar muito na hora que eu estou tirando o pigmento para não perder a qualidade, para o cabelo continuar com qualidade e você poder colocar as cores, porque essas cores artificiais, elas saem com muita facilidade. Geralmente tem que ser reposta a cada semana, a cada 15 dias. Aí mora o perigo. Na reposição do pigmento, não. E sim no que você fez antes para descolorir. E aí ali é o momento difícil do processo, que você tem que descolorir com qualidade para poder depois ficar repondo o pigmento, porque quando eu coloco pigmento eu não faço mal. Quando eu retiro, sim. Falando sobre essa pausa aí, quantos meses para pintar o cabelo de uma tinta para outra? Ela pergunta aqui, a Marlene, de Santo Estevão, Bahia. Tá, Marlene, um cabelo que foi colorido uma vez, ele não deve ser colorido pela segunda vez. Quem a gente colore todo mês, ou cada 15, ou cada semana, são as raízes que crescem e estão com a cor natural ou com os branquinhos, né? Então, toda vez que eu vou retocar, se eu só colorir a minha raiz e no final do processo
fazer um banho com aquele pigmento que já agiu, hein? Já agiu lá na raiz, já fez o papel dele, eu só levo um pouquinho para as pontas para dar uma ativada, uma reativada no pigmento. Aí, ok, meu cabelo vai ser saudável sempre. Mas se todo mês, quando eu colorir meu cabelo, levar produto para o comprimento e pontas, vai chegar uma hora que esse comprimento e pontas vai estar tão saturado de coloração que ele não vai ter brilho, ele não vai reagir mais com a cor, ele vai ficando feio e só tesoura mesmo. A Letícia, de Brasília, Minas Gerais, ela diz o seguinte: tem um cabelo grande, ela pinta com tinta bicolor e eles começaram a quebrar. E uma outra situação, minha filha tomou anestesia, eu não sabia disso, eu não sei se confere. Depois os cabelos ficaram ressecados. Acontece isso ou você não sabe, Jô? Olha, o ressecamento do fio, essa ligação da anestesia com o ressecamento, eu desconheço, pode ser, mas eu não poderia informar assim, vou até pesquisar. Ela pergunta como pode hidratar o cabelo. Sim, mas a queda de cabelo sim, depois de um procedimento cirúrgico pode provocar sim queda de cabelo, é normal até isso acontecer, já é esperado. Agora, quanto ao ressecamento, acredito que pode ter coincidido aí, às vezes com alimentação também que fica diferente quando você passa por um procedimento cirúrgico, enfim. Mas para você hidratar o cabelo é você colocar água. Hoje os produtos no mercado são muito ricos em componentes que podem hidratar. Então, uma boa máscara de tratamento você pode colocar e com certeza um produto hoje de boa qualidade, ele não está só hidratando, ele está nutrindo também. Que é só de água, como a gente já falou aqui, não é só de água que o cabelo precisa, precisa dos nutrientes também. A Natália faz a seguinte pergunta, achei interessante: é possível descolorir e deixar o cabelo natural novamente? Tem como tirar a tinta do cabelo, Jô? Não. Assim, uma vez que você coloriu, você retirou os pigmentos naturais do cabelo e colocou um pigmento artificial, seja ele loiro, castanho, não importa. Quando eu fiz essa troca, porque o processo de coloração ele acontece assim, ao mesmo tempo que existem produtos que estão tirando a cor, existem outros que estão depositando a cor. E quando eu fico nos 35 minutos de pausa, tudo isso está acontecendo. Quando eu retiro o pigmento, esse cabelo embaixo, ele não tem mais a cor natural. O pigmento natural não existe, fica o que a gente chama de fundo de clareamento. Cada cabelo tem seu fundo de clareamento. Um cabelo escuro como o seu geralmente é um alaranjado, um vermelho alaranjado, um cabelo mais claro é um laranja, um mais loiro é um amarelo. Então, se eu retiro essa coloração, é possível sim eu retirar toda a carga de coloração de um cabelo. Até isso é necessário quando você faz sair voltar a cor no escuro, natural. mas embaixo não tá mais a cor natural. A cor natural é só o cabelo que vem da natureza, crescendo lá na raiz, aí sim eu tenho minha cor que sempre tive. Mais uma pergunta agora, a Gabriela de Blumenau, Santa Catarina. O que eu faço agora? Eu relaxava as raízes do meu cabelo e agora eu quero que volte a ser normal. Só que no meio do cabelo tá liso, né? Porque foi nascendo o cabelo mais ondulado, né? Vitamina T, Jô? Então, esse processo, né, essa transição, ela é muito dolorosa para quem passa. E demorada, né? Demorada, porque existem alguns procedimentos que oferecem, sim, a retirada das progressivas, dos alisamentos, mas, sinceramente, até agora eu não vi nada que eu particularmente, goste do resultado. Então, é a paciência mesmo, durante esse processo, você ativar o seu cacho e dar um toque de babyliss nessa ponta que tá lisa, só por cima, para ficar um visual bacana. E quando você menos perceber, já tá sem ele, já tá com o seu cabelo natural, cacheado, ondulado. E aí muda de ideia, alisa de novo e assim vamos. Jô, como sempre, as perguntas estão chegando aqui a todo momento. A gente nunca consegue responder tudo. Mas se você quiser fazer a pergunta, acessa a internet, a página do Facebook da Jô Nascimento. Nós temos aí o GC. Olha aí, ó, o Facebook é Espaço Jô Nascimento, isso, né? Pode mandar a mensagem lá. O Instagram da... Aliás, a Jô coloca muitas dicas, sim, né? Todos os dias. É muito bacana acompanhar a rede social. E no Instagram também, @Espaco. Jô Nascimento. Jô Nascimento. Então começa a seguir a Jô lá, faz a sua pergunta, certamente a equipe dela vai responder da melhor forma possível. Com certeza, com certeza. E já está convidada para voltar. Com certeza. Eu percebo que quando a gente fala de queda de cabelo, é o assunto que mais bomba. Vamos fazer um só de queda, vamos falar sobre isso. Só queda de cabelo. Vamos falar sobre a patologia, no caso, né? Sim. Não só sobre a beleza do cabelo. É muito gostoso falar da beleza, mas a patologia tá aí, a gente precisa cuidar com carinho. Precisa resolver. Precisa. Obrigada, viu, Jô? Eu que agradeço, um prazer. Ótima semana para você. Obrigada, igualmente. Faltando menos de um mês aí para o Dia das Mães, o comércio de Campinas está otimista. Veja na reportagem de Vinícius Boer. Falta pouco menos de um mês
mês para o Dia das Mães. Do comércio de rua aos shoppings, a expectativa é que os filhos sejam generosos na hora de presentear. E merece muito. Vou presentear ela com um tanquinho de lavar roupas novo que ela está precisando. Eu pretendo comprar uma blusa para ela e um buquê de flor. E uma coisa que ela pediu para me comprar também, que é um tanquinho para ela ajudar ela a comprar. Enquanto eu tô pensando numa televisão. Tô pensando em dar uma bolsa para ela de presente. Uma pesquisa repercutida pela SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, revelou que 73% dos brasileiros devem presentear as suas mães no segundo domingo de maio. Aqui na região, a expectativa é que mais de 2.300.000 pessoas saiam às compras. Com isso, os lojistas esperam faturar até 3,64% a mais em relação ao ano passado. Esse crescimento de 3,64, ele é o maior desde 2015 para cá. E eu diria para você que, dado a circunstância que a economia tem passado, o poder de compra está baixo, né? Os juros estão caindo, mas são caros, né? Então, isso dá uma ideia de que esses 3,64 é positivo e nos bons tempos essa data chegava até um crescimento de 7% a 8%. Né? Então, nós estamos dizendo que ele está chegando mais ou menos na metade. Então, já é um indicador de que está havendo uma melhora, né? E o comércio, então, está esperando essa melhora nesse nível, né? Para que ele possa realmente ter uma perspectiva positiva das vendas, principalmente aqui em Campinas e na região. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, perde apenas para o Natal. Para 2018, o valor médio do presente deve ser de R$ 233, 4% a mais em relação a 2017. Para isso, as lojas devem ficar atentas para não perder os clientes em potencial. Mas, de um modo geral, se a gente for tentar focalizar, vestuário e calçado é um item que é muito procurado, tá certo? Você tem também joias, bijuterias, perfumes, né? E você tem alguns outros itens mais de maior valor agregado, que são os eletroeletrônicos. Hoje está muito em voga, o pessoal dá celular para a mãe, né? Dependendo do tipo da atividade da mãe, né? Mas, de uma certa forma, você tem aí uma perspectiva, um mix relativamente bom composto nesses segmentos. Nas principais ruas de Campinas, já tem mãe sonhando com o presente. Ser uma roupa mesmo, uma bota. Eu quero ganhar coisa para mim, não para enfeitar minha casa. Para mim, calçado, roupa, bolsa, isso. E tem um tempinho ainda essa semana para comprar, né? E falando em economia, o poder de compra do brasileiro voltou a crescer e isso tem se refletido aí na produção das indústrias. Vamos ver. Nas concessionárias, a procura por motos voltou a subir. A Conceição até tentou comprar ano passado, mas a situação financeira só permitiu agora. Eu estou tentando juntar um dinheiro desde o ano passado, mais ou menos julho, sem conseguir. As vendas no varejo do primeiro trimestre aumentaram 4% em relação ao mesmo período de 2017. Para o gerente dessa loja, diferente do ano passado, a perspectiva de crescimento para os próximos meses é grande. Referente a esses 3 primeiros meses aí, a gente tem uma evolução muito grande. Então, nós estamos pensando positivo, a expectativa de crescimento é muito boa. E os números positivos acabam se refletindo ainda nas linhas de produção, que já começaram a aumentar o ritmo. Nos 3 primeiros meses do ano, o Polo Industrial de Manaus produziu cerca de 28 mil motocicletas a mais que no ano passado, um aumento de 12,2%. E se a gente comparar apenas os meses de março de 2018 e 2017, a alta ultrapassa os 14%. A exportação também surpreendeu, com um aumento de quase 40% para países como Argentina e Austrália. Depois da crise, é a primeira vez que o setor apresenta números tão otimistas.
Já estamos na reta final e vamos para aquele momento que eu tanto amo, que eu recebo tanto carinho de você aí de casa. Pode colocar a participação na tela. Beijão pro Wesley de Cipó, Bahia. Super beijo. Ótima semana também para o Alexandre de Bandeirantes, Paraná. Abraço para Ianinha de Araripina, Pernambuco. Beijão. Eliano de Riacho da Cruz, Rio Grande do Norte. Super beijo para você também. Ótima semana para Daiana de São João da Ponte, Minas Gerais. Beijão. Ótima segunda para o Ricardo de São João da Ponte também, mineiro. O Fábio de Centenário do Sul, Paraná. Super beijo. Ótima semana para o Roberval de Jequié, Bahia. Elionaldo de Piancó, Paraíba. Abraço. Ótima semana para Cacá e Caio de São João do Soter, Maranhão. Essas são as participações, produção falou. Marielle, deu por hoje. Então eu encerro por aqui, mas amanhã tem mais RF com você. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.